Shalom, a partir da igreja na Singapura, gostaria de dar graças a Deus por causa desta conferência e agradecer aos organizadores deste. Foi muito bom estar com vocês. Espero nos encontrar brevemente de novo. Vamos esperar que possamos ter esse privilégio de nos encontrar de novo para proclamar e compartilhar a graça de Deus. Estarmos juntos e comungarmos juntos. Mesmo que tenhamos nos deparado com dificuldades tecnológicas, espero que Deus nos preparou coisas maravilhosas. Assim que chegamos no último dia, hoje, que Deus vos cobrirá com a sua misericórdia e graça, e que esta graça chegue a alcançar a nossa família, os nossos ministérios, as nossas nações. Que tenhamos a proteção de Deus até que nos encontremos de novo. Quero compartilhar um pequeno estudo acerca das 3 mulheres no primeiro período da genealogia de Jesus Cristo em Mateus. Estamos estudando a Bíblia, as Escrituras. Esta é a palavra inerrante e infalível, a última autoridade. Estudamos a isso porque esta palavra dá-nos a vida, para nos ajudar a compreender esta palavra e cavar os tesouros escondidos. Estamos estudando os livros da história da redenção, escrito pelo Reverendo Park. Agora estamos estudando o livro que diz a lâmpada da aliança que não se pode apagar. E o primeiro período da genealogia de Jesus é Mateus capítulo 1, que são os primeiros 6 versículos e 14 gerações. Para nos ajudar a entender os conceitos, eu me refiro a estas fontes. O Dr. Craig Bromberg é volume 22, as séries do comentário as séries do Novo Comentário Americano. O Dr. Warren Geddes, o Romance da Redenção, os tipos bíblicos da noiva de Cristo. Vamos nos voltar para a nossa passagem principal hoje, em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 6. É de proceder com a leitura. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou a Tamar, de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Derab, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Esta é a palavra de Deus. Nós vamos meditar sobre 3 mulheres, que são a Tamar, a Raab e a Ruth. Tem Barsheba no versículo 6, mas a segunda parte do versículo 6 já faz a segunda parte do período da genealogia de Jesus. Nós vamos pensar acerca dessas 3 mulheres, e ao pensar acerca dessas 3 mulheres, a primeira coisa que nos vem em mente é o problema. O Mateus, ao escrever esta parte como primeira parte do Novo Testamento, e ao escrever, ele realmente não sabia que seria a primeira parte do Novo Testamento. Ele, ao escrever, estava a escrever para os judeus, tentando lhes fazer entender que o Jesus a quem eles crucificaram era o Messias a quem eles esperavam. E ao provar isso, não poderia trazer algo negativo no seu registro. E ao escrever, ele faz-lhes entender que Jesus é o filho de Davi, aquele que foi prometido que deveria ser o seu rei eterno. Que este é o filho de Abraão. Esta é uma genealogia real, que é o cumprimento daquilo que Deus prometeu. A questão é por que incluir estas mulheres. Nós aprendemos que houve algumas gerações que foram
excluídas por causa do seu pecado. Então, e quando olhamos para essas mulheres, elas não são tão perfeitas assim. Então, este é um problema para os judeus, em primeiro lugar, porque não é tradicional, principalmente, incluir as mulheres na genealogia real. E eles foram reconhecidos que eram gentios e pecadores. Quer nos trazer este grande problema? Porque Deus permite a Mateus escrever estas mulheres aqui. Precisamos entender que a história da redenção é a história dos redimidos. Estas mulheres representam aqueles que foram redimidos e através dela podemos nos lembrar da semente da mulher. A base da história da redenção na Bíblia é a semente da mulher. Logo que Adão e Eva pecaram e caíram daquilo que é a glória de Deus, elas perderam a vida e tiveram que encarar a morte. E Deus lhes deu a esperança da vida através desta promessa. A mãe da morte, aquela que através dela entrou a morte, tornou-se a mãe da vida ao receber o nome da Eva. Esta semente da mulher, esta promessa, Zera, filho, semente ou descendência, que Deus prometeu, é além de mais do que Jesus, o Messias, que traria a vida à humanidade, que restauraria e redimiria a humanidade, de volta a Deus, onde deveríamos estar em relacionamento com Deus, aquele que nos daria a vida eterna e destruiria a cabeça da semente da serpente. Na Bíblia há 3 passagens principais que falam acerca da semente da mulher. Em Gênesis, Deus deu a promessa da semente da mulher. E Mateus, o Evangelho, mostra como este semente nasce para nos dar a vida eterna. E em Apocalipse vemos uma mulher com um filho também. Ou a mulher com a semente. Esta semente aprendemos da Bíblia que Jesus ensina que é a palavra de Deus. Em Lucas, Jesus ensinou. E a mulher, e principalmente no Novo Testamento, representa a igreja nos últimos tempos. Em Apocalipse vemos esta mulher com a semente, com o Zera, e isto refere à igreja dos últimos tempos, eu e você. Nós recebemos esta Zera, a semente da palavra de Deus, e agora precisamos produzir frutos. Vamos meditar nestas 3 mulheres, começando com Tamar. Vamos pensar nestas mulheres na Bíblia e creio que Deus colocou essas mulheres aqui na Bíblia porque eram importantes para trazer a semente da mulher e também são importantes para fazer com que percebamos aquilo que nós somos olhando na vida delas. Somos os redimidos e também olhar para aquilo que deveria ser a igreja dos últimos tempos. Tamar, conhecemos a história dela e creio que todos conhecemos a história dessas 3 mulheres muito bem. Não vou repetir a história, vou me concentrar nas lições que podemos aprender nelas. Com Tamar podemos aprender a importância da linhagem da aliança de Deus. Quem vai continuar a linhagem? Porque Tamar fez o que ela fez? É porque Judá, Onan e até Shelah, esta família deveria passar a semente da aliança. Ruben fracassou por causa da aliança do casamento que não poderia ser a aliança desta linhagem. Simeão e Levi abusaram a aliança da circuncisão e eles perderam o direito da primogenitura. E Judá era crente, mas os seus filhos eram malignos diante de Deus. Vamos pensar acerca de Oná, que pensava apenas acerca dos benefícios que ganharia, além de pensar acerca das responsabilidades divinas que ele tinha. Precisamos pensar nisso também. Como filho de Deus,
como os escolhidos de Deus, como aqueles que receberam a semente, como é que estamos vivendo as nossas vidas para cumprir os propósitos de Deus nas suas alianças? Ou estamos a usar as bênçãos de Deus para os nossos próprios propósitos, nossos próprios benefícios e apenas meus desejos? A única pessoa que viu a importância disso naquela família foi Tamar. E ela foi aos extremos para cumprir aquilo que era mais importante em todo o mundo, acerca de conceber a semente e dar à luz este filho, que cumpriria a aliança de Deus. Vemos que ela experimentou a maldição de dores no dar à luz das crianças. Por quê? Porque essa maldição de dores no dar à luz foi dado a Eva quando pecou. E não é apenas acerca de dores no dar à luz, mas também sofrimentos e as dores por causa desta natureza pecaminosa. Para receber esta semente, dar à luz a esta semente e para dar a continuidade. Podemos dar nota disso no evangelismo. É muito difícil evangelizar. É muito difícil dar à luz filhos espirituais. Eva teve que passar disso a Sara, lembra-se, era estéril, e assim era a Rebeca e era também a Raquel. Eles entraram em dores e agonia para que pudesse dar a luz ao filho prometido, para que tivesse o filho da aliança de Deus. E no final, Judá confessa e reconhece, e deixando essa declaração, ela é mais reta do que eu. Como eu não a dei para o meu filho Shelah e ele não teve relações com ela. Ele está confessando que havia se perdido em notar a importância, mas ela viu a importância. E nos últimos tempos, a igreja passará pelas dores do parto, como vemos em Apocalipse capítulo 12. A próxima é a Raabe, e nós sabemos que Raabe era a prostituta na cidade de Jericó. Quando os israelitas entraram em Canaã e tinham que se confrontar na batalha com pessoas de Jericó. E aqui diz que Salmão era o pai de Boaz através da Raabe. A Raabe foi amaldiçoada e profanada. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 25 e Deuteronômio 20, versículo 16 a 18, os cananitas ou cananeus foram amaldiçoados por Deus. E também Levíticos 19, versículo 29. Uma prostituta amaldiçoada. Ela era uma gentia, era uma cananeia e era uma prostituta. A questão é, por que então se encontra na Bíblia, principalmente na genealogia de Jesus? Vamos olhar para a confissão da fé da Raabe. Raabe confessa em Josué capítulo 2, versículo 8 a 11, quando os dois homens, ela diz: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: pensei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além de Jordão, os quais destruístes. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja que ela crê mais do que os israelitas. Eu sei que Deus vos deu esta terra. Melhor fé do que muitos israelitas. Eles estavam resmungando, murmurando no deserto. Esta é a mensagem principal que Deus repetidamente insiste que os israelitas se lembrem. A mensagem principal está em Deuteronômio 32, versículo 7. Deus diz: lembre-se que eu fiz para vos salvar. Veja que Raabe é uma gentia pecadora, mas lembra-se daquilo que Deus fez.
e por ocasião de se lembrar daquilo que Deus fez, ela tem o temor de Deus. E isso chama-se fé. Isso é mencionado no Novo Testamento. Rahab é mencionado nas passagens importantes do Novo Testamento. Em Hebreus 11, versículo 31, este é o capítulo da fé. E começa com Abel e fala dos homens que tiveram a fé. Aqui fala de genealogia dos heróis da fé. O que é importante aqui é que o versículo diz: pela fé a Rahab, a prostituta, não pereceu junto com os que foram desobedientes. Esperávamos que aparecesse o nome de Josué aqui, mas além do nome de Josué, coloca o nome da Rahab, a prostituta. Também em Tiago, capítulo 2, versículo 21 a 26, o autor aqui compara a fé de Abraão junto com a fé de Rahab, como se fossem iguais, e fala de como Abraão, pela fé, foi justificado. E aqui no versículo 26 diz que, da mesma forma, não foi Rahab, a prostituta, justificada pelas obras, quando ela recebeu os mensageiros e os enviou do outro caminho. E ela provou, através das suas ações, a fé que estava no coração dela. Porque ela é mencionada em passagens tão importantes assim no Novo Testamento. Provavelmente, Deus está nos fazendo lembrar, antes de chegar no Apocalipse, acerca de grande cidade da Babilônia, a grande prostituta. Como Jericó, no final, grande cidade será a Babilônia. Em Jericó havia a prostituta chamada Rahab e na Babilônia, e essa é a cidade chamada a grande prostituta. Foram duas espias enviadas a Jericó, haverá duas testemunhas enviadas para a Babilônia. Ambas as cidades caíram quando foram tocados a sétima trombeta. E a voz está clamando: saia dessa cidade, para que não compartilhe do juízo dos seus pecados. Rahab foi uma que saiu dessa cidade através de sua fé, através de crer, através da bênção da corda escarlate e através da bênção do Salmão, que era da tribo de Judá. Da mesma forma, no final, aqueles que saírem da Babilônia serão renovadas. Quem são esses? São eu e você, que somos a igreja, que somos amaldiçoados e profanados, porque realmente eu e você fomos amaldiçoados e profanados, como fora a Rahab. Nós nascemos no pecado e nascemos dentro do pecado. Nós vivemos no pecado. Precisamos de alguém como Salmo. O nome Salmo significa cobrir. E este conceito de cobrir é propiciatório. Salmo cobriu o passado dela e a casou. Como resultado, ela tornou-se parte dessa genealogia real. Não apenas real nesta terra, mas também real nos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Você possamos ser uma esposa adereçada como a Rahab. E a próxima é a Ruth. A segunda parte de Mateus capítulo 1, versículo 5 diz que Boaz foi o pai de Obed através da Ruth. Nós sabemos que a Ruth era moabita e foi também amaldiçoada. E vemos isto em Deuteronômio 23, versículo 3. Nos diz que os amonitas e moabitas não podem entrar na Assembleia de Deus. Isso fala dos descendentes, filhos da aliança de Deus, e fala da genealogia também. Os gentios não tinham os privilégios da salvação e da redenção, porque a aliança foi uma constituição que
e Deus deu a Israel, o seu povo escolhido. A única forma pela qual o gentio pode entrar, participar destes privilégios é ser ou fazer parte do povo de Deus, é receber esta aliança. E a história de Ruth poderá ser entendida como a prefiguração da obra da redenção. Vamos pensar na história da jornada de Naomi e Ruth, que contém temas do exílio, o retorno e a necessidade do Redentor. Naomi significa o meu prazer, o que podemos aplicar a Israel. Casado com Elimelec, que significa Deus é meu rei, ou Deus meu rei. A terra experimenta grande fome, mas esta terra, Betlehem, significa a casa de pão. Pão representa a palavra de Deus. Ironicamente, a casa do pão não tem mais pão, só tem fome. Por causa disso, eles tiveram que se mover para Moab, uma nação amaldiçoada e gentia. Quantas vezes que vemos na história de Israel que eles tiveram para mover para o Egito, Babilônia, por causa da fome ou por causa da destruição. Nessa história do Egito e de Êxodo, de Babilônia e retorno, são conhecidas entre os judeus como histórias da redenção. Eles são usadas como prefiguração do juízo dos últimos tempos. Elimelec, Mor e Malon e Kilian, seus filhos. Malon significa doentio e Kilian significa desgastado, provavelmente falando acerca da condição israelita nos tempos. Eles moram em Moab, é apenas Naomi e a sua nora que voltam a Betlehem, e ela diz que não me chame mais de prazerosa, mas chame-me de Mara, porque a amargura me apegou. E a Ruth a segue e vemos a confissão da fé da Ruth. Mãe, o teu Deus será o meu Deus. Ela voluntaria-se para manter a aliança de Deus e adorar a Deus nos seus sábados, porque Ele é meu Deus. Ela prefere seguir a Naomi para um lugar onde poderá ser perseguida por causa de sua identidade de Moabita. E prefere isso porque lá há Deus, do que voltar para os seus parentes onde estaria confortável. Mais uma vez, vemos o tema da redenção através do casamento. O livro de Ruth termina com a genealogia de Perez a Davi. 5 gerações antes do Êxodo e 5 gerações depois do Êxodo. Então o Êxodo torna-se o centro à história da redenção. Formado de 10 gerações que são tão especiais na Bíblia. O que é mais importante é que no final desta genealogia é Davi. No meio é o que estamos a ver aqui, e Davi prefigurava o Rei Eterno. O centro desta genealogia é Boaz e Ruth. Boaz e Ruth tornam-se o tipo do Redentor e a sua noiva. O clímax é o casamento deles. Através de toda a Bíblia começa com a história do casamento no jardim do Éden. Jesus vê muitos de seus ensinos, suas parábolas, mesmo lá na última ceia com os discípulos. Está cheio de assuntos que apontam para o casamento e seus significados. E ele diz que é o príncipe que vem levar a sua noiva e diz que eu voltarei. Quando ele voltar, haverá um banquete de casamento, como Isaías 25 nos fala. Haverá casamento, como lemos em Apocalipse capítulo 21.
Assim por dizer, a Bíblia tem um tema de casamento num todo. O casamento de Ruth e Boaz é maravilhoso porque a Ruth era uma moabita e que Deus havia dito que moabitas não se ajuntariam na minha assembleia. Quando ela casou-se com Boaz, entrou na lista de genealogia de Jesus Cristo. Oro para que tu e você tenhamos já recebido esta bênção e que essa bênção seja expandida para mais e mais gente neste mundo. Concluindo, estivemos falando acerca da semente da mulher. A história destas mulheres são as histórias da redenção, da maldição e da morte. O que nos ensina que há esperança para eu e você. O que elas precisaram primeiro foi a aliança. Em Isaías capítulo 56, versículo 2 a 8 diz: Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarde de profanar o sábado e guarde a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: De tudo me apartará o Senhor do seu povo. Vê que diz que se você guardar os meus sábados e se apegar à minha aliança, não será separado do meu povo. Você pode ser parte do meu povo. Eu nunca não diga eu sou uma árvore seca. É como se estiver a dizer que uma prostituta tornou-se uma virgem. Versículo 4 diz: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Versículos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se chegaram ao Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardaram o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu oro que esta bênção será dada a cada um de nós. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Então, a outra coisa que eles precisavam era Goel. Goel, o que é? É o Redentor, como na história de Tamar e Judá. E Jesus está voltando no cavalo branco para nos resgatar. E no caso de Tamar, Judá tornou-se este Goel. Conhecemos essa história e a lei de casamentos de redimir as viúvas. O propósito de Goel é o parente mais próximo que vai redimir a viúva. Eles tomariam uma posição de maneira a dar continuidade à linhagem do seu parente morto. Tinha a responsabilidade de punir e matar aqueles que se adulterassem por profanar a linhagem. Então, Goel é o redentor e o vingador. Para Rahab, Salmon foi o Goel dela, e para Ruth, o Boaz foi o Goel dela. Quem é esse Goel? Goel em hebraico é escrito assim, e a forma do verbo é Gaal. E Gaal significa redimir. E nós estamos a estudar a história da redenção. Em outras palavras, a história de redimir, a história de Goel, a história de Gaal. Por quê? Porque essa história de Goel é a história da redenção, a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Redentor. Esta é a história do nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele transformando a morte em vida, transformando a prostituta em virgem, recebendo-nos como estas mulheres foram recebidas através da fé. Nós vermos a importância da aliança, Jesus nos recebe do jeito como nós somos, como pecadores e profanos. Jesus nos recebe, Ele nos lava, Ele nos adorna e faz de nós a noiva ideal para o novo céu e a nova terra. Eu oro para que tu e eu possamos entender este amor e receber este amor. Do mesmo jeito que Jesus queria que a Samaria recebesse e acolhesse aquela mulher samaritana. E ele passou de uma terra cananeia e encontrou a mulher cananeia, expulsou demônios, 7 demônios da Maria Madalena. Jesus veio para esta terra. Este livro, a lâmpada que não se pode apagar da aliança, o autor no início fala do Deus que é tão grande que tudo, o Deus que é tão grande do que o universo. Ele veio para este planeta Terra que é tão pequeno que aquilo que é poeira, comparando naquilo que são os galáxias do mundo. Somos tão pequeninos nós que vivemos neste planeta, mas Ele veio para nos redimir, para que pudesse nos aceitar, para que pudesse nos curar, para ajudar aqueles que estão machucados, aqueles que foram rejeitados, aqueles que estão a passar dificuldades. Lembre-se, onde quer que você esteja, que Jesus é o seu Goel. Jesus é o nosso Goel. Ainda que nós éramos pecadores, éramos como a Tamar, a Rahab e a Ruth. Se nós nos apegarmos na sua aliança, Jesus voltará como o nosso noivo. Ele nos tomará e nós estaremos na sua genealogia, no seu reino. Em Apocalipse 14, versículo 4 diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Que eu e você possamos receber o seu amor e possamos viver o resto das nossas vidas com o nosso Goel, Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos tanto por nos aceitar e nos receber pelo seu amor, do jeito que nós somos. E muito obrigado por nos lavar todos os nossos pecados. Que maravilhosa bênção que o Senhor nos deu. Por favor, Pai, ajuda-nos a levar este amor e este evangelho para quantas pessoas conseguirmos alcançar até ao fim desta terra. E as pessoas deste mundo possam aceitar e receber a Jesus Cristo, que os aceitou e os recebeu do jeito que eles são. Em nome de Jesus, por favor, Pai, ajuda-nos a ser mensageiros destas boas novas. Sejamos aqueles que estarão no Monte Sião com Jesus Cristo. No final, muito obrigado pela sua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Deus